a mais um vídeo do Professor Guerra no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Já parou para pensar, para que a gente tem um sistema circulatório? Quando a vida surgiu, a gente surgiu no mar, uma célulazinha só, completamente cercado pelo meio por onde ia passar oxigênio e a gente ia pegar nutrientes e coisas assim. Conforme nós fomos crescendo e passamos a ser multicelulares, essa massa de células começou a ficar um pouquinho problemática, porque as células de fora ainda estavam em contato com o meio externo, mas as células de dentro estavam cada vez mais distantes. Então, a partir de um determinado momento, nos animais nós começamos a construir uma cavidade corporal por onde pudesse haver um líquido, de alguma forma parecido com o meio externo, que pudesse banhar pelo lado de dentro o organismo. Esse foi o líquido celomático, até pseudocelomático dos Nematoda. Conforme novos grupos de animais foram surgindo, outras adaptações foram surgindo também. Passamos, ao invés de usar o líquido do celoma, a fazer uma cavidade por onde passa um líquido especializado na circulação, que nós vamos chamar de hemolinfa, e depois passou a surgir o sangue e umas estruturas capazes de fazer circular esse meio. Não adianta o meio ficar lá estagnado, parado, por conta da difusão, né? Se o meio ficar parado, a difusão vai levar muito tempo para transportar oxigênio de um lugar para o outro. Se esse meio circular, então você consegue levar para grandes distâncias em muito pouco tempo o oxigênio, o nutriente, etc. Nós costumamos dizer que existem dois tipos de sistema circulatório. O sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. No sistema circulatório aberto, o sangue não percorre vasos específicos. Ele banha uma cavidade no corpo chamada hemocele. É um tipo de sistema circulatório que você encontra em artrópodes, como crustáceos, insetos, ou mesmo nos moluscos, com exceção dos cefalópodes. O sistema circulatório fechado você encontra em anelídeos, em moluscos cefalópodes e em nós vertebrados. O sistema circulatório fechado é aquele em que o sangue não deixa os vasos em momento nenhum. Não existe uma hemocele por onde ele circula. Na verdade, nós chamamos de sangue apenas aquele fluido do sistema circulatório fechado. No sistema circulatório aberto, a gente costuma usar o nome hemolinfa. Os sistemas circulatórios são compostos de vasos, no caso dos sistemas circulatórios fechados, e um vaso especial, às vezes ele é um vaso, às vezes ele é uma estrutura um pouco mais complicada, que a gente vai chamar de coração. Esse vaso especial, ele faz o sangue circular por dentro desse sistema. Ele pode ser simplesmente um vaso que vai se contraindo em ondas, como é o coração, por exemplo, de minhoca, ou esse vaso pode ter se transformado numa câmara contrátil fechada dos dois lados através de válvulas, que faz o sangue circular com mais eficiência, que é o caso, por exemplo, dos nossos corações e dos corações dos polvos. Fato interessante, cefalópodes possuem 3 corações, um coração sistêmico e 2 corações branquiais. Nós não vamos gastar muito tempo aqui falando sobre o sistema circulatório de todos os invertebrados, porque isso iria consumir muito tempo e é melhor deixar essa parte lá para a zoologia. Nós vamos falar agora do sistema circulatório de vertebrados. O sistema circulatório dos vertebrados vai ser um pouquinho diferente conforme as classes de vertebrados que nós vamos ver. Nos peixes, o coração é basicamente composto de 2 câmaras, na verdade são 3, né? Mas a gente não leva muito em consideração a primeira porque ela não tem muita força de contração. Esse aqui é um esquema de coração de peixe. Essa primeira estrutura aqui a gente vai chamar de seio venoso. O seio venoso ele não bombeia o sangue propriamente dito, ele está mais para iniciar o movimento do coração. Ele vai fazer a primeira contração que vai estimular o átrio, essa segunda cavidade aqui, a bombear o sangue. O átrio então vai bombear o sangue rico em gás carbônico, pobre em oxigênio, para o ventrículo, essa outra cavidade maior aqui, essa outra câmara maior, mais musculosa, que vai empurrar o sangue. Essa luva tá aqui, tá? Vai bombear o sangue em direção às brânquias. Nas brânquias, esse sangue vai ser oxigenado, vai liberar o gás carbônico, receber o oxigênio que vai banhando as brânquias e vai circular de lá para o resto do corpo. Então, do corpo ele volta para o átrio, ventrículo, brânquias, corpo, átrio, ventrículo, brânquias, corpo, átrio, ventrículo, brânquias, corpo.
O sistema circulatório dos anfíbios já é um pouco diferente, porque o anfíbio na fase adulta ele não vai ter, muitas vezes, a brânquia. Então o coração do ventrículo não passa a ter mais 2 cavidades, ele vai ter 3 cavidades agora. 2 átrios e 1 ventrículo. O sangue vai chegar no coração do anfíbio vindo do corpo pelo átrio direito. Esse sangue está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. A gente precisa oxigenar esse sangue. Então o que a gente faz? Esse sangue sai do átrio direito, vai para o ventrículo, e do ventrículo ele vai via cone arterial para uma artéria chamada pulmocutânea. A artéria pulmocutânea, como o nome dela diz, pulmo porque vai para o pulmão e cutânea porque vai para a pele. Os anfíbios fazem a troca gasosa tanto pelos pulmões quanto pela pele, você deve lembrar disso. Esse sangue oxigenado vai voltar então para o coração via átrio esquerdo. Então, vindo do átrio esquerdo, esse sangue vai para o mesmo ventrículo. Para o mesmo ventrículo? Para o mesmo ventrículo. O sangue no ventrículo de anfíbios ele vai acabar misturando um bocado aí. Não é um sistema muito eficiente, mas também não é de todo ineficiente. Ele vai misturar peronomútil. Ninguém sabe muito bem como essa separação acontece, mas o fato é que o sangue não mistura 100% o desoxigenado com o oxigenado. Então, esse sangue parcialmente oxigenado, parcialmente desoxigenado, vai também via cone arterial para a aorta e vai irrigar o sistema do anfíbio, vai irrigar o corpo e depois vai voltar átrio direito, ventrículo, pulmão e pele, átrio esquerdo, ventrículo, corpo. Átrio direito, ventrículo, pulmão e pele, átrio esquerdo, ventrículo, corpo. O próximo grupo que a gente vê são os répteis, e os répteis já vão ter um coração um pouco mais sofisticado. Na verdade, tem gente que diz que o coração de réptil tem 5 câmaras. 5 câmaras! Na verdade, ele vai ter 2 átrios e 1 ventrículo. A questão é que o ventrículo do réptil ele é subdividido parcialmente, tem alguns septozinhos ali que vai dividir ele em subcâmaras, 3 subcâmaras. Essas subcâmaras se comunicam entre si. Ele vai ajudar a separar um pouco melhor o sangue oxigenado do desoxigenado. Ainda pode ter alguma mistura, mas está um pouco melhor, bem melhor na verdade, do que o coração do anfíbio. De novo, então, o sangue chega via átrio direito e vai para o ventrículo. Do ventrículo, ele vai para o pulmão pela artéria pulmonar, é oxigenado, libera o gás carbônico e volta para o coração, via átrio esquerdo. Então, do átrio esquerdo, ele desce para o ventrículo de novo e ele vai para o corpo. Então, qual é a diferença do coração do anfíbio para o coração do réptil? Na verdade, a diferença está nessas pequenas septações, elas ajudam muito a separar o sangue oxigenado do desoxigenado. Tanto que a mistura que acontece de sangues é muito pequena. E na verdade essa separação é tão legal porque ela permite uma coisa muito especial. Os répteis não respiram o tempo todo igual a gente respira. Os répteis, alguns grupos de répteis, eles podem segurar a respiração durante muito tempo. Vai ser o caso dos plesiosauros antigos, pré-históricos, mas é o caso também das tartarugas. As tartarugas marinhas, elas passam muito tempo sem respirar e os crocodilos passam bastante tempo sem respirar. Vários répteis aquáticos, eles passam muito tempo sem respirar. E aí vem uma coisa muito legal. Se ele não está respirando, para que vai servir o pulmão? Para que eu vou levar o sangue do coração para o pulmão se no pulmão não está acontecendo nada? Então os répteis conseguem ter um controle muito bom sobre a direção do sangue. O sangue pode chegar pelo átrio direito, ir para o ventrículo e do ventrículo ir direto para o corpo. Sem passar pelo átrio esquerdo, sem passar pelo pulmão. Dentre os répteis, o coração dos crocodilianos é um pouco diferente. O coração dos crocodilianos adultos, ao invés de 2 átrios e 1 ventrículo, na verdade eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. Existe uma septação completa que vai separar de forma bem mais eficiente o sangue oxigenado do sangue não oxigenado.
o que nos traz ao coração mais eficiente em termos de separação possível. O coração das aves e o coração dos mamíferos. O coração dos mamíferos, igual ao das aves, a única diferença entre aves e mamíferos, na verdade, é a direção da artéria aorta. Enquanto nos mamíferos a artéria aorta, essa daqui, vermelhinha, que sai para o corpo, ela faz uma volta para a esquerda. Nas aves essa volta é para a direita, por conta justamente das diferenças entre os arcos aórticos. Os crocodilianos têm duas aortas. Os répteis têm duas aortas. As aves têm uma aorta só, a aorta direita. E no caso dos mamíferos a gente tem só a aorta esquerda. Vamos olhar como é por dentro o coração de mamífero. A circulação do sangue vai seguir mais ou menos aquele padrão que a gente viu. Eu tenho um átrio direito e um átrio esquerdo. Um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. O sangue vai chegar pelas veias cava inferior e cava superior no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai passar para o ventrículo direito pela válvula átrio-ventricular direita, também chamada de tricúspide. O sangue vai passar pela artéria pulmonar, vai subir para a artéria pulmonar e vai ser oxigenado lá no pulmão. Vindo do pulmão, o sangue vai chegar no átrio esquerdo por essas 4 veias pulmonares. Então ele vai passar para o ventrículo esquerdo pela válvula átrio-ventricular esquerda, também chamada de válvula mitral, e de cá ele vai subir, é um caminho um pouco complicado, ele vai subir aqui por trás para a aorta, e da aorta ele vai para o corpo todo. Do corpo ele volta para o coração, átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. A circulação que passa pelo corpo a gente vai chamar de grande circulação. E a circulação coração, pulmão, coração, a gente chama de pequena circulação. Esses vasos sanguíneos que irrigam o coração são chamados de vasos coronários. Você tem as artérias coronárias que vão levar sangue para o coração, vão irrigar o coração. É estranho pensar nisso, mas o coração também precisa ser irrigado. Se o sangue não chega a toda a parte do coração, por exemplo, eu tenho um entupimento aqui, ou onde quer que seja, isso vai dar o que a gente chama de infarto do miocárdio. O coração vai exigir oxigênio e não vai ter sangue para levar. Ele começa a morrer por falta de oxigênio naquela região onde não foi oxigenado. Não sei se você reparou, mas a parede muscular dos átrios é bem mais fina do que a dos ventrículos. E a do ventrículo direito é mais fina do que a do ventrículo esquerdo. Por que isso acontece? Com a separação completa entre sangue de um lado, sangue do outro, circulação que vai para o pulmão, circulação que vai para o corpo, eu vou poder ter diferenças de pressão entre o sangue que vai para o pulmão e o sangue que vai para o corpo. Para que isso é interessante? Os pulmões têm capilares muito finos e uma pressão grande neles faria com que o líquido vazasse entre as células do capilar. Isso ia encher o pulmão de água e ia fazer com que a difusão de oxigênio fosse bem mais lenta, bem mais complicada. Então a gente usa uma pressão menor para levar o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Agora, o sangue precisa ir até o pé, voltar, ir para a cabeça, etc. Precisa percorrer distâncias maiores sob uma pressão maior. Então, o ventrículo esquerdo, que manda o sangue para o corpo, ele manda para uma pressão muito maior do que o ventrículo direito. Coisa que não era possível de fazer no coração, por exemplo, do réptil. E como é que o sangue volta das pernas para o coração? Aí a gente começa a estudar um pouco melhor os vasos sanguíneos. Existem basicamente 3 tipos de vasos: as artérias, as veias e os capilares. As artérias têm paredes grossas, musculosas, enquanto as veias têm paredes um pouco mais finas e mais elásticas. As artérias e as veias, elas são compostas de 3 camadas: a túnica adventícia, pelo lado de fora, a túnica média muscular e a túnica íntima do endotélio, uma camada mais interna, revestindo o vaso pelo lado de dentro.
A túnica média das artérias é bem mais espessa do que a túnica média das veias. Então, as artérias possuem uma pressão maior, são chamados vasos de pressão. Quando você vai medir a pressão, você mede a pressão arterial e não a pressão venosa, porque o que vai ter pressão são as artérias. Você consegue sentir a pulsação de uma artéria radial, de uma artéria carótida, mas você não costuma sentir pressão, pulsação de veia. Então, para que servem as veias? As veias são vasos de capacitância. As veias se dilatam bem, elas conseguem comportar grandes volumes de sangue. Para não voltar o sangue, por exemplo, da perna voltar para o pé, pelas veias, por falta de pressão, as veias possuem do lado de dentro esse sistema de válvulas. O sangue sobe, mas não consegue voltar porque as válvulas não vão deixando. E conforme essas veias passam por dentro de músculos, elas podem ser apertadas durante o movimento do músculo e o sangue sempre esguicha na mesma direção e não volta. Quando a pessoa tem varizes, isso significa uma disfunção nessas veias, a coisa começa a ficar um pouco mais embaçada, as veias não são mais tão competentes como eram antes. E os capilares? Os capilares são vasos bem fininhos, eles servem para fazer justamente a difusão do sangue entre o vaso e os tecidos. São os verdadeiros perfusores dos órgãos, dos tecidos, são esses pequenos vasinhos espalhados pelo corpo todo. O coração ele sofre influências do sistema nervoso, quando, por exemplo, você leva um susto e tem aquele pulso do sistema nervoso simpático que faz com que o coração bata mais forte, bata mais rápido. Ele sofre pressão de hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina, que fazem o coração bater mais rápido, mas o coração sozinho, ele consegue bombear por conta própria, ele tem um ritmo próprio, endógeno, gerado ali mesmo no coração. Esse pontinho amarelo aqui no átrio é onde o impulso é gerado, ele é chamado de nó sinoatrial. Então ele espalha primeiro pelos átrios, primeiro os átrios contraem, esse sangue desce, e quando ele começa a querer voltar, porque o ventrículo vai contrair, as válvulas do coração se fecham. Sabe o tum-tá que você ouve no coração? Tum-tá, tum-tá. O tum são as válvulas que separam os átrios dos ventrículos se fechando. O tá vai acontecer quando os ventrículos apertam o sangue tão forte que eles vazam para as artérias pulmonar ou aorta, e então as válvulas abrem e depois as válvulas fecham. As válvulas fechando é o segundo ruído, é o segundo tá que você escuta. Então, tum, sangue desce para o ventrículo e começa a querer voltar. Tá, o sangue vai para as artérias, começa a querer voltar. Tum, tá, sangue passando, sangue passando, sangue passando. É isso aí, galerinha. Se você quiser saber um pouco mais, esse aí não é assunto do vestibular, só por curiosidade, sobre aqueles tracinhos que ficam passando no eletrocardiograma que o médico faz, aquele exame que tem aqueles tracinhos, bip, 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 é só você clicar aqui que a gente fez esse vídeo só para explicar como é que funciona o eletrocardiograma. Eu queria mandar um alô pro nosso amigo Isaías, que me ajudou a fazer a primeira cena do vídeo. E se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha no Facebook, Professor Guerra, dá um favorito ao site lá, professorguerra.com.br, mostra pros amigos, mostra para o pessoal todo e até a próxima.